Olá, vocês que nos seguem nas plataformas digitais da TN Online. Como vocês sabem, abrimos nossos canais todos os dias quando temos visitas e fatos novos aqui na cobertura das eleições 2022. Como vocês sabem, a Tribuna, o jornal que saiu do papel para ficar mais perto de todos nós nesse grande ambiente digital e proporcionar uma proximidade com os debates que estão acontecendo nesse momento de eleições. Aqui no estúdio conosco hoje, o deputado estadual Thiago Amaral, candidato a mais uma gestão, né, Thiago? Seja bem-vindo à Tribuna. Obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com todos vocês. A Tribuna está de parabéns, né? Avançando como sempre, inovando como sempre e sendo a grande cara do empreendedorismo e da inovação para todo o nosso Vale do Ivaí, estado do Paraná, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. E sim, vamos para essa terceira disputa de eleição, né, para deputado estadual. E defendendo uma das bandeiras principais para mim, que é a defesa do interior, né? A força do interior do estado, né? O Paraná, a nossa região aqui, a região norte do Paraná, que eu faço sempre essa menção, né? O norte central, o norte noroeste, o norte Vale do Ivaí, o norte pioneiro, são grandes referências históricas para a gente em termos de desenvolvimento. A cidade de Apucarana é, sem dúvida, uma das principais cidades do nosso estado, é a grande referência, né, para o Vale do Ivaí. E, portanto, dependemos muito do avanço e do desenvolvimento da cidade de Apucarana para ver efetivamente o avanço do interior, né? O interior do Paraná, ele precisa realmente que as suas cidades polos, suas cidades referências, elas estejam na sua melhor condição de geração de emprego, de geração de renda, de qualidade de vida para a população, para que efetivamente a gente tenha resultados aí de melhora para as pessoas, né? Porque o trabalho da política é pensar sempre nas famílias. A gente tem que pensar em quem efetivamente, não nas cidades, não na estrutura fria de concreto, né? A gente tem que pensar nas pessoas. E é isso que nos leva, nos move a sair de casa, a deixar todos os nossos afazeres para realmente estar na política. E quando a gente fala em norte do Paraná, a gente tem que pensar justamente em pensar nas pessoas que vivem aqui, nas famílias que vivem aqui e que querem ter um futuro, querem ter qualidade de vida aqui, né, na nossa região. Então é isso, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Sem dúvida, o desenvolvimento de nossas pequenas cidades hoje é um desafio muito grande, até porque a gente olhando historicamente, muitas delas se desenvolvem por questões pessoais, por características muito peculiares e muito próprias. De repente, para estimular ou ampliar a possibilidade de desenvolvimento, não faltam projetos integrados com características regionais a partir de pontos de convergência dessas pequenas cidades, deputado? Sem dúvida. Não à toa que eu, já no início do meu primeiro mandato, eu contratei, inclusive eu trouxe para dentro do meu gabinete, uma figura que é um gestor de projetos, né? Trouxe inclusive da iniciativa privada, com o objetivo de nós estruturarmos grandes frentes de desenvolvimento, respeitando as características municipais, micro-regionais e grandes regiões. Porque cada região realmente tem um perfil e cada cidade muitas vezes tem o seu perfil. Então a gente tem que saber potencializar aquilo que cada cidade tem realmente de melhor, né? Claro, equacionar as deficiências, mas principalmente potencializar aquilo que se tem de melhor. Ou seja, uma cidade que tem um perfil muito forte, por exemplo, na linha têxtil, nós precisamos fazer com que ela seja realmente a grande referência para que outras empresas daquele setor, que sejam fornecedores de produtos para essas empresas que lá já estão instaladas, venham para cá. Então isso aumenta justamente essa força e faz com que mais empregos cheguem naturalmente. A gente tem que trabalhar muito para cada vez mais os empregos serem gerados de forma natural. Esse é o grande ponto em questão. E um outro fator para a nossa região aqui, a questão da agroindustrialização, né? Porque a gente fala muito em desenvolvimento e dependência do agro, e eu sou produtor rural, eu vivo disso, né? Mas a gente sabe que se nós conseguirmos agregar valor, ou seja, fazer com que a gente não venda apenas, né, o grão, mas que a gente possa comercializar também o produto final acabado, o óleo, que a gente possa comercializar até mesmo já uma proteína animal, né, uma carne de frango, uma carne de porco, uma carne bovina, que é justamente aonde a maior parte da nossa produção vai, para a alimentação animal, que volta para a alimentação humana, né? Então, assim, esse trabalho de identificação das potencialidades é fundamental. Vou citar uma cidade aqui, Mauá da Serra. Mauá da Serra é uma das cidades de maiores potenciais que a gente tem de pontos estratégicos no nosso estado. Porque a gente tem a região de Maringá, de Apucarana, Arapongas e Londrina,
que para ir até o litoral, para ir até o porto, para ir para a capital, passam necessariamente por ali. Né? Então é uma cidade central, uma cidade que realmente tem essa convergência, ela é um eixo absolutamente estratégico, além do que tem uma posição, uma elevação bastante significativa, quase 1.100 metros de altitude, é a mesma de São Luís do Purunã. Portanto, a gente tem uma cidade que é um ponto turístico natural, né, para visitação, em função do clima, em função das cachoeiras, em função da altitude que ela tem, e ao mesmo tempo um potencial gigantesco para receber grandes centros de distribuição. Né? Então, é claro que é uma cidade que hoje, se a gente for analisar para ela, ela está muito abaixo do seu potencial. Mas imagine só, se a gente consegue efetivamente utilizar esse potencial todo estratégico que tem, em benefício não só da cidade, mas para toda a nossa região. Com certeza a tendência natural é que a gente teria muito mais riquezas para serem distribuídas para a nossa população, que muitas vezes vive em uma cidade de grande potencial, mas sem que isso seja aproveitado. Então é esse tipo de trabalho que, quando eu falo em defesa do interior, a gente está pensando em como fazer as nossas cidades se desenvolverem, cada uma nas suas características. Sem dúvida, desenvolver as cadeias produtivas é fundamental para que tenhamos negócios ampliando em todas as cidades. No entanto, uma das principais ferramentas que nós temos hoje em âmbito de política de Estado para incentivo do negócio no interior é o Paraná Competitivo, por exemplo, que é um bom programa, né? No entanto, esse programa não acaba favorecendo que as empresas que vão escolher, fazer os seus investimentos, já não se constrentem naqueles polos onde já está desenvolvido, onde já há muito negócio envolvido. Não falta um pouco mais de esforço nesse sentido para trazer esses empreendimentos para o interior do Estado? Sim, falta falta mais pessoas com esse pensamento que a gente tem. Porque a política a gente não faz ela sozinha, né? Ela é feita realmente por um grupo de pessoas. Então, muitas vezes, vai pelo aquilo que é fácil, vai pelo aquilo que é natural. Tem muita gente hoje correndo por aí nas cidades, infelizmente, apenas pedindo voto. Né? Apenas querendo saber quantos votos vai fazer. Mas isso é lastimável, né? Porque, na verdade, o grande objetivo final da política não é o voto. O objetivo final da política é o trabalho que você faz para justamente melhoria das condições que a gente tem em cada uma das cidades para a nossa população. Então, o voto é um meio para isso, né? Não deveria ser o fim. Então, não adianta a gente só levar emenda, não adianta a gente só colocar um recurso. A gente precisa fazer isso, sim. Mas a gente precisa quase que, tanto quanto isso, falarem em desenvolvimento que não tem a ver com uma emenda, mas tem a ver justamente com um planejamento estratégico. Então a gente tem batido muito nessa tecla, tem conseguido alguns avanços, como a implantação aqui no Paraná de uma agência de desenvolvimento, que tem feito vários estudos, tem liderado vários estudos justamente nesse formato, nesse sentido, porque a gente só vai conseguir esses avanços quando todo mundo bater nessa mesma tecla. Né? Se cada um chega para o governador e pede para ele uma coisa diferente, qual que é a tendência? É que o governador faça aquilo que for mais fácil e não aquilo que seja necessário. Né? Então a gente precisa primeiro saber qual é a nossa prioridade, qual é a linha realmente que a gente deve seguir e a partir disso cobrar do governador essa resposta. Ok, você busca o terceiro mandato e está falando, tem uma presença muito forte do teu mandato nesse eixo norte aqui do estado, em particular aqui na região de Apucarana e o Vale do Ivaí. Pensando nesse planejamento estratégico, quais são as visões estratégicas, o compromisso estratégico que você tem e tem apresentado para essa região em busca desse terceiro mandato, deputado? Perfeitamente. A nossa região aqui é uma região que tem uma característica, né, das cidades menores, de áreas dobradas, né, que a gente fala, né, muito quebrada. Então a gente precisa entender de que forma que a gente vai agregar valor nessas condições. Então a melhoria de pavimentação, a melhoria das nossas rodovias, que faz essa interligação por dentro do Vale do Ivaí, é um dos pontos mais estratégicos. Né? Não adianta a gente só falar em anel de integração no estado, que é aquela ligação que sai Curitiba, Londrina, Londrina, Maringá, Maringá, Cascavel, Cascavel, Foz, Foz, Curitiba. Não adianta. Né? A gente precisa realmente pegar essas vias internas para melhorar essa nossa conectividade, melhorar essa integração. E potencializar muito justamente essas empresas que fazem o beneficiamento daquilo que nós produzimos, para que o pequeno produtor ele tenha uma condição também de vida boa e não só o grande, porque o grande produtor, lógico, produz em larga escala. Agora, para você trazer um mínimo de qualidade de vida para quem está lá na ponta, para quem está lá na produção, para quem é menor, você precisa agregar valor em cima da produção dele. E aí você vai fazer isso com a produção de frango, vai fazer isso com a produção de peixe, vai fazer uma produção de porco, né, que é justamente o setor que realmente hoje a gente consegue ver uma agregação de valor. Então essas políticas elas são muito boas para serem desenvolvidas nas menores cidades. E nas grandes cidades, como é o caso aqui da nossa Apucarana, aí a mentalidade ela tem que ser muito mais agressiva, né? Ela tem que ser muito mais incisiva. Ela tem que ser referência, sim,
na parte de industrialização, ela tem que voltar a ser um ambiente sempre muito atrativo e agradável para o empreendedor, ele tem que se sentir bem aqui, porque daí ele vai gerar um bom emprego, vai pagar bem o salário da nossa população, vai pagar bem para o pai de família, para a mãe de família que está lá trabalhando, e vai efetivamente fazer com que esse recurso permaneça aqui na nossa cidade. Então aí a gente precisa criar esse ambiente, né? Esse ambiente tem que ser favorável. E a industrialização aqui para nós ela é fundamental, mas mais importante do que isso é pensar em como nós teremos uma cidade melhor para as pessoas. Enquanto a gente não olhar para isso, enquanto a gente não pensar isso de forma efetiva, nós não vamos conseguir avançar como sociedade. Então a nossa região ela tem que olhar assim para a industrialização e ela tem que pensar na industrialização como uma frente de melhoria da qualidade de vida, que pague melhores salários, que dê melhores condições. Então o nosso trabalho tem que ser pensar nas áreas de lazer, pensar nos bosques, pensar na pavimentação urbana, pensar na melhoria da qualidade da saúde, que a gente sabe que ainda é um ponto que a gente tem sofrido muito, né? Como, por exemplo, uma necessidade, talvez até mesmo, de uma ampliação aqui para um hospital, a estruturação de uma maternidade nova, por exemplo, aqui para a nossa cidade de Apucarana, ou com melhores condições, é algo fundamental, né? Então, são ações como essa que não podem ficar desconectadas. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que pensar em desenvolvimento de geração de emprego, geração de renda e pensar também em como melhorar a vida das pessoas. Porque senão parece que a gente está falando linguagens muito distintas daquilo que realmente a política é. Né? Não pode ser só empresarial, tem que ser empresarial, que é a minha linha, né, de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar em como que essa política empresarial ela chega também para beneficiar a população. Não faz nem sentido discutir qualquer projeto que não altere efetivamente, não contribua efetivamente para a qualidade de vida das pessoas. Não faria sentido discutir Sim. isso. Né? Não, em hipótese alguma, em hipótese alguma. E a nossa cidade de Apucarana, ela já tem naturalmente uma história maravilhosa, né? Uma cidade muito forte para o empreendedor. A região é muito positiva para isso. E o que a gente precisa realmente é resgatar isso, né? A gente não pode se acomodar achando que tudo aquilo que já foi feito está bom, né? A gente precisa potencializar isso. A gente precisa mostrar para o governo que levar hoje uma empresa, por exemplo, para uma cidade como Ponta Grossa é fácil, porque está ali muito próximo. Né? Levar para a capital é fácil, porque está ali perto também do porto. Nós temos que pensar, além dessas cidades, que são estratégicas, né, obviamente, mas justamente em como nós vamos criar um ambiente que favoreça a chegada aqui para a nossa região, para que as empresas possam permanecer aqui. E isso vai muito desse ambiente. Conectar as grandes cidades da nossa região é um dos grandes segredos. Então, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Londrina, Cambé, Ibiporã, se elas não trabalharem juntas, nós vamos andar para trás. Necessariamente. Porque a gente tem força quando a gente fala com um público de 1.200.000 habitantes, 1.300.000 habitantes. Não quando a gente fala só com 100, não quando a gente fala só com 200. Então Londrina é forte? É forte, porque tem 600.000 habitantes. Mas e Londrina, somado com Apucarana, com Arapongas, com Ibiporã, com Cambé, com Rolândia? É um outro patamar. É um outro patamar. Então é isso que a gente precisa pensar, né? Que a nossa região ela vai ser uma região forte mesmo quando nós trabalharmos de forma unida. Então isso é um papel que eu tenho exercido muito ao longo dos últimos anos, de integrar essas cidades. São poucos os políticos que dialogam hoje em todas as cidades. Eu tenho a presença constante, tanto com a administração, como no setor produtivo, como com as pessoas, de todas essas cidades. Por exemplo, Apucarana é uma cidade limítrofe com Londrina. Uhum. E ela tem uma conexão direta hoje bem estruturada? Não tem. Né? Não tem. Então, se a gente não pensar nessa conexão entre essas cidades, a chance de nós evoluirmos como uma região é pequena. E aí, será que é inteligente a gente ficar brigando 100.000 habitantes contra a potência que virou, né, Curitiba e tudo mais? Será que é lógico a gente brigar 100.000 habitantes com o estado de São Paulo? Claro que não. Né? A gente precisa pensar como região. Tenho certeza que você convence muito mais uma empresa a vir para cá, ou a permanecer aqui, ou a ampliar aqui, quando você leva para ele o projeto regional de desenvolvimento que a gente tem. Né? E quem que ganha com isso? As pessoas. Porque se a gente tem uma região forte, a gente tem uma região com pessoas, com certeza, com melhores condições. Então, o fim e o início, né, a missão e o propósito está sempre ali. Sempre a gente pensar em como as pessoas vão ter realmente uma melhoria. Sem dúvida, capital humano na região não falta, com certeza, né? Agora, nós temos capital social, ou seja, nós temos capacidade que essas forças, esse capital humano, se associe para além, por exemplo, das divergências políticas, das diferenças ideológicas, que nós temos força
cultural no sentido de nos unirmos para trabalhar por esse projeto integrado, independente de questões ideológicas e questões políticas, por exemplo, deputado? Há esse clima cultural já? Primeira pergunta que a gente tem que fazer é, existe a perspectiva, a possibilidade de a gente avançar sem isso? Eu respondo, não. Correto. Então, se eventualmente não tem, nós temos que fazer ter. Não podemos pensar de outro jeito. E aí que a gente precisa justamente de políticos que, por exemplo, eu não sou vereador, eu sou deputado. Então, o meu papel é um papel municipal e regional. Então, eu tenho que pensar isso. Eu tenho batido nessa tecla sistematicamente. Uma das minhas grandes missões na política, né, é o fortalecimento da nossa região e levar a nossa região como modelo para todo o nosso estado. Esse é um dos grandes papéis que a gente tem. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir fazer isso. Mas é claro que sozinho é difícil, é quase impossível. Por isso que constantemente a gente está presente em cada uma dessas cidades, discutindo esse tema, falando sobre esse tema, né? Mas assim, eu também, se me permite, eu também gostaria de falar um pouquinho, né, até do trabalho que a gente tem feito aqui para a cidade de Apucarana. Sem dúvida. Que é uma cidade, como eu disse, estratégica, não adianta a gente só falar também da pauta macro e também não entrar aqui, né? A gente está com um trabalho hoje muito forte, né, muito bonito, inclusive, para a criação aqui de um parque urbano realmente em uma área aqui da cidade de Apucarana que é fundamental, né? Acho que boa parte das pessoas já devem ter visto esse projeto, que nós estamos liderando esse projeto junto com a prefeitura, né? Junto com o prefeito Júnior, na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. É um parque, é um projeto que vai custar seus 5, 6 milhões de reais, um trabalho que tem tudo para ser um grande modelo e mais uma área de lazer, mais uma área de aproveitamento e integração na cidade. É um trabalho que realmente vai chegar nas famílias mais carentes da nossa cidade como um grande avanço, né? E projetos, né, até com a nossa relação aqui tem coisa pra caramba. Na verdade, assim, o deputado Thiago Amaral foi quem representou a cidade de Apucarana, né, nesses últimos anos, né, para fins de governo. Eu sou relator do orçamento, vice-líder do governo, e pela minha relação muito próxima aqui com a cidade, com a própria administração, nós é que fomos a pessoa escolhida justamente para fazer essa frente, né? Então, no gabinete, em Curitiba, todas as oportunidades que a prefeitura esteve por lá, quem realmente foi procurado, quem liderou isso, quem ficou à frente fui eu, né? Foi o meu gabinete, foi a minha pessoa que estivemos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Agricultura, para conseguir as pavimentações para as áreas rurais, para conseguir a liberação de recursos e viaturas junto à Secretaria de Segurança Pública. Foram mais de 5, 6 viaturas que nós conseguimos ao longo desses últimos anos de trabalho para fortalecer a nossa região. Agora, a ampliação da escola de polícia, né, que vai aumentar o efetivo aqui na cidade de Apucarana e também em toda a região. Foi um trabalho feito por mim também, como relator do orçamento, de convencimento ao governador e fortalecimento da nossa região. Então vai vir também agora um aumento de efetivo baseado justamente nesse trabalho. Ou seja, as pessoas vão ter mais segurança para poder sair de casa, para poder se desenvolver, para poder fazer as suas coisas, para ir para a escola, né, para ir trabalhar, para ir para a academia, né, para chegar em casa de bem, para pegar o seu ônibus, né, para andar de bicicleta, né, para trabalhar ou para lazer. Então, são ações que a gente tem feito, pavimentação de ruas, né? Até tem duas aqui, mais de 5, 6 milhões de reais aí, pavimentação da Rua Nova Ucrânia, pavimentação da Avenida Cristiano Cusmaú, né? Exatamente, que era uma demanda, nossa, já enorme da população. Muito antiga já, é verdade. Muito antiga, né? Que a gente conseguiu atender junto ao governo do estado, foi uma ação nossa. Agora, Campinhos, né? Áreas de lazer, Campinhos Esportivo, aquela arena de grama sintética, né? Já tem uma nossa aqui, tem outra nossa que já está sendo destinada para cá, veículos também para a área de saúde, em parceria com o nosso, obviamente, com o Beto Preto. Enfim, tem uma série de ações que a gente tem feito aqui, lutas que a gente tem travado, inclusive agora, acho que a principal delas, que dá para a gente dizer, né, a necessidade que a gente tem dos viadutos, né, aqui na rodovia, porque realmente é um problema sério, né, essa interligação. Tem promessas antiquíssimas aqui que são feitas por alguns políticos que parece que nunca se cumprem, né? Mas essa luta tem que ser de todos, né? A gente tem que levantar essa bandeira. Então, já tivemos problemas aí de obras retiradas do contrato, né? Então, essas lutas aí que a gente está travando muito forte, defendendo a cidade de Apucarana. E só pode fazer isso quem tem força também, defendendo a nossa região e quem vive a nossa região. E eu vivo a nossa região. Eu sou um pé vermelho, como todos aí praticamente que estão nos assistindo, eu sou um pé vermelho, um apaixonado pela nossa região, que vive aqui, que tem os seus filhos aqui, que tem a esposa aqui, que tem os negócios aqui, que tem tudo aqui, né? Então eu sou daqueles que, na minha caminhada política e de vida, não tem outro discurso senão um discurso mais forte. Vamos defender a região nossa pé vermelho. Vamos unir a nossa região, trabalhar para a nossa região e ver realmente as obras que a gente precisa acontecerem aqui para nós. Queremos que todos vão bem, mas a gente precisa cuidar dos nossos, sem dúvida nenhuma, né?
Então essa é a grande missão que a gente tem feito, ajudar as cidades e ajudar a nossa região. De fato, a gente tem que batalhar sempre, acompanhar o processo político, porque estamos falando de representação e representatividade. Deputado Thiago Amaral, foi um prazer recebê-lo aqui na tribuna. Prazer enorme, prazer é meu falar contigo. Tribuna realmente, como eu disse, né, é um jornal inovador, né, um meio de comunicação inovador. Então é um prazer para mim estar aqui, poder falar com vocês e saber que a gente fala com muita gente quando a gente conversa com vocês. Fundamental que todos nós possamos aproveitar esse momento e acompanhar todos os debates que estão acontecendo, todos os projetos, a visão de mundo que cada um dos deputados tem, de forma a contribuir para aqueles nossos sonhos que nós desejamos e alimentamos aqui dentro, de construir um lugar melhor para vivermos. Contamos com vocês todos os dias, não deixe de curtir, de compartilhar e de comentar, porque a sua participação é fundamental para que possamos construir um projeto de integração de fato regional. Muito obrigado pela audiência de vocês, sempre qualificada.